Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Manchetes Noticidade desta segunda-feira, dia 27 de abril. Continua em prisão domiciliar na capital os avós suspeitos de abusos ao próprio neto de 8 anos, que é de Sorocaba. E você vai ver ainda. Depois de forte terremoto, o morador de Sorocaba busca informações do filho que estava no Nepal. E ainda em Sorocaba, a Guarda Civil Municipal apresenta balanço de combate às drogas na cidade. Incêndio destrói parte de empresa de revestimentos automotivos em Tatuí. Angatuba é a 29ª cidade a integrar a área de cobertura da TV Sorocaba SBT. Um morador de Sorocaba conseguiu agora há pouco notícias sobre o filho que estava em Katmandu, no Nepal. Daniel Faria Ribeiro, de 31 anos, trabalhava como voluntário em um orfanato do país asiático. O pai dele, Júlio Ribeiro, disse que o filho entrou em contato com o orfanato e avisou que felizmente está bem. Ele estava a caminho do Himalaia quando o tremor aconteceu e, por enquanto, não conseguiu seguir viagem por conta dos bloqueios. O Nepal ainda sofre com os reflexos do forte terremoto que atingiu o local durante o fim de semana. O número de mortos se aproxima de 4.000, segundo autoridades locais. No último comunicado divulgado durante o fim de semana, o Itamaraty diz que a Embaixada do Brasil em Katmandu está mobilizada para prestar o apoio necessário e que, por enquanto, não há informação sobre a presença de brasileiros entre as vítimas fatais. Nesta madrugada, bandidos renderam um vigia e invadiram um terreno no bairro do Éden, em Sorocaba. Renato Rajo. 6 homens armados com fuzil invadiram um loteamento em construção no bairro do Éden. Eles renderam e amarraram o vigia. Os bandidos roubaram 3 máquinas, um trator, uma retroescavadeira e uma pá carregadeira, que foram levadas de caminhão. Ninguém foi preso. A polícia investiga o caso. E ainda em Sorocaba, 4 homens foram presos suspeitos de assaltarem um estabelecimento comercial no Jardim Maria Antônia Prado durante o fim de semana. Pedro Torres. Segundo a Polícia Militar, eles renderam e levaram dinheiro, joias e celulares de 4 pessoas que estavam dentro de uma lanchonete. Minutos depois, a polícia localizou o veículo dos suspeitos no Parque das Águas. Houve perseguição e depois eles tentaram fugir a pé. Durante tiroteio, um dos suspeitos foi baleado. Todos foram presos na região da Avenida Dom Aguirre. O caso foi encaminhado ao DP Norte e os suspeitos foram encaminhados a cadeias da região. Um morador de Jundiaí morreu depois de ser diagnosticado com suspeita de dengue em Cajamar. Segundo os familiares, Kaique Marque dos Santos, de 16 anos, recebeu a confirmação da doença em um hospital da cidade, mas que ele teria recebido atendimento em um hospital de Jundiaí por 2 vezes e liberado. Desde o dia 21 de abril, o jovem estava com sintomas da doença e ficou internado em estado grave e neste domingo veio a falecer. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Jundiaí informa que não houve notificação de dengue em nome de um adolescente que faleceu neste domingo e verifica junto aos serviços responsáveis pelo atendimento quais foram as hipóteses diagnosticadas levantadas. De acordo com os dados apurados, o paciente não se encontrava internado em nenhum dos hospitais da rede municipal de Jundiaí, o que dificulta aí o acesso às informações sobre este caso. E ainda em Jundiaí, a Polícia Militar prendeu uma mulher suspeita por assaltar 2 taxistas da cidade. Segundo a PM, durante patrulhamento no bairro, o HP Ama, a suspeita de 25 anos e o parceiro tentaram fugir ao perceber a presença das viaturas. O rapaz conseguiu escapar e ela foi detida. Na delegacia, 2 taxistas a reconheceram. Na bolsa dela, os policiais encontraram uma arma falsificada, um talão de cheques e um documento de táxi. Ela foi encaminhada à cadeia pública feminina de Itupeva. E mais, Jundiaí, 8 estabelecimentos comerciais foram notificados durante uma operação na cidade. Eles estavam sem alvará de funcionamento e um deles apresentava som alto, que é proibido por lei. Sem a licença, os imóveis foram fechados e os equipamentos de som retirados pelo proprietário. Os comerciantes foram orientados a procurar a Secretaria de Finanças para regularizar a situação.
Guardas municipais, policiais militares, civis, fiscais do comércio e agentes de trânsito participaram desta ação. Denúncias de locais que funcionam de forma irregular podem ser feitas pelos telefones de emergência da AGM, que é o 153, da PM 190 ou pelo Disque Denúncia, que é o 181. Continuam em prisão domiciliar na capital os avós suspeitos de abusos ao próprio neto, de 8 anos, que é de Sorocaba. As denúncias da mãe do garoto permitiram o trabalho de investigação da polícia, que prendeu o casal na última sexta-feira. Agora, a polícia deve ouvir mais testemunhas sobre o caso. Os suspeitos deixaram a delegacia da defesa da mulher sem mostrar os rostos e sem dar entrevista. O senhor tem alguma coisa a dizer? O senhor é inocente? Inicialmente, a delegada responsável pelo caso decretou prisão temporária de 30 dias ao casal, o avô suspeito pelos abusos e a avó por omissão. Segundo Ana Luísa Salomone, em depoimento, eles negam os crimes. Nossa reportagem conversou por telefone com a mãe do garoto, que não quis se identificar e relatou como teriam sido os abusos. Aqui na minha casa, minha funcionária bem abalada, meu filho chorando, pedindo para ela não me contar. O vô dele tá mexendo nele. Falei, o quê? Como assim? Mamãe, o vovô tá fazendo isso, ele pede para eu pegar no dele, ele pega no meu ele pede pra eu lamber o vovô. E você nunca desconfiou? Até então, sempre que ele ganhava um presente dos avós, nunca, jamais, em tempo algum, ficou na minha casa. Sempre ficou na casa do pai dele. E, de repente, ele começou a ganhar muito presente, entendeu? Mas eu realmente não percebi. O que você espera daqui pra frente? Eu não entendo de leis. Tem um juiz para isso, mas eu quero justiça dos dois, porque a avó sabia, né? A avó foi conivente em todo momento. E ainda em Sorocaba, foi enterrado no final de semana no cemitério Santo Antônio o corpo da menina que morreu ao cair do telhado na zona norte da cidade. Na sexta-feira, Stephanie Laila da Silva Oliveira, de 11 anos, caiu do muro ao tentar entrar em casa, pois a porta estava trancada. A queda foi de uma altura de aproximadamente 5 metros. A jovem se desequilibrou e foi parar no telhado da edícula da casa vizinha. A menina não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. E olha só essa história. A porta de uma base da Guarda Civil Municipal no Parque São Bento foi depredada em Sorocaba por um homem que teria se irritado por não conseguir acessar a internet por conta do problema de sinal Wi-Fi no local, que é a conexão sem fios na internet. Segundo a GCM, o jovem de 22 anos deu socos nos vidros da porta. Ele tentou fugir, mas foi detido. O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde foi constatado que ele era foragido da justiça. Pois é, enquanto alguns prejudicam a atuação da GCM em Sorocaba, a corporação segue o trabalho contra o tráfico de drogas. Um balanço de ocorrências no combate aos entorpecentes, feito com base no primeiro trimestre deste ano, foi divulgado. Veja na reportagem. As imagens mostram 2 homens consumindo um cigarro de maconha em uma praça de Sorocaba. Uma viatura da Guarda Civil Municipal chega ao local. Oficiais abordam os usuários que são encaminhados à delegacia. Nesse outro vídeo é possível ver um grupo de jovens consumindo drogas em plena luz do dia. Após uma tragada, a jovem parece estar eufórica e novamente a ação é coibida com a chegada dos guardas. Nesse ponto de ônibus na região central da cidade, a droga usada por esses 3 homens é outra: cocaína. Poucos minutos após o consumo, eles são abordados pelos GCMs, que rapidamente chegam ao local. Mais uma vez, o vício se torna ocorrência policial. As imagens foram direcionadas ao Centro de Monitoramento da Guarda Civil Municipal de Sorocaba, localizado na sede da corporação. Ao todo, 40 câmeras estão espalhadas pela cidade, em parques, praças e portas de escolas. A tecnologia avançada, os principais municípios do país já estão adotando, um convênio entre Senasp, Ministério da Justiça e o município local. Os agentes estão preparados para observar qualquer fator adverso à segurança e imediatamente, numa pronta resposta, enviar uma viatura.
As câmeras de monitoramento alcançam até 2 quilômetros, assim como uma câmera de televisão. Portanto, o que de longe parece invisível, graças ao potente recurso, fica claro aos nossos olhos. Com a implantação e utilização dessa ferramenta, os números relativos a apreensões de droga da Guarda Civil Municipal mudaram consideravelmente. No primeiro trimestre desse ano foram recolhidas 20.400 porções de entorpecentes, contra 8.456 no mesmo período do ano passado. O número de maiores detidos também cresceu, de 132 em 2014 para 156 em 2015. Com a implantação do serviço de inteligência, foi possível 41 abordagens envolvendo o uso de crack em 2015, sendo que no ano passado esse número sequer foi computado. Apesar da cifra de apreensões da droga aumentou, o número de presos diminuiu. Isso é sinal de que a ostentabilidade dessas pessoas na rua tem diminuído em sucesso ao trabalho preventivo e principalmente ao apoio da comunidade que tem nos acionado sempre com dicas, dando assim informações precisas dos locais onde está ocorrendo esses tráficos. O sistema de vídeo monitoramento também está presente em ônibus utilizados pela Guarda Civil Municipal, proveniente do programa Crack é Possível Vencer, em parceria com o governo federal. Mais um recurso para estimular a mobilização social contra o problema que atinge e preocupa a região e principalmente a sociedade. Infelizmente é a peste do momento, essas drogas que estão tomando aí adolescentes e hoje até crianças. Nós temos monitorado e o que é importante, a Guarda Civil ela trabalha com a prevenção primária, ou seja, nós vamos até as escolas, até as comunidades com palestras socioeducativas, investindo nesse trabalho de prevenção para que pessoas que têm na sua família envolvidos com drogas consigam trabalhar de forma melhor com esse adolescente envolvido e nas escolas para que as nossas crianças não entrem nessa. E a gente reforça a nossa campanha TV Sorocaba SBT é contra as drogas porque elas trazem consequências. Um incêndio de grandes proporções foi registrado no fim de semana em uma empresa no Parque Industrial de Tatuí. Felizmente, ninguém ficou ferido. Segundo os bombeiros, no local são produzidos revestimentos internos de automóveis. As chamas provocaram muita fumaça no bairro em uma rodovia próxima à cidade. A área atingida foi de aproximadamente 500 metros quadrados. 9 viaturas, sendo um total de 24 bombeiros, combateram o fogo. Felizmente, não houve registro de vítimas. Uma idosa de 74 anos morreu e o neto dela, de 19, ficou ferido depois de serem atropelados na Vila Rio Branco, em Itapetininga. Segundo a polícia, o motorista do carro invadiu o canteiro central onde as vítimas estavam. Ainda de acordo com a polícia, o homem havia ingerido bebida alcoólica. O suspeito foi indiciado por homicídio doloso quando se assume o risco de matar e também por embriaguez ao volante. Ele permanece à disposição da justiça. As vítimas foram encaminhadas ao hospital regional da cidade, mas a idosa, no caso, infelizmente não resistiu. O jovem teve apenas ferimentos leves.